Mas quando for 9 horas, a gente pode começar a aula. Tá gravando já. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Falta um minutinho para a gente iniciar. Já estou vendo aqui que tem alguns ex-alunos meus aqui. Que bom, fico muito feliz. Eu estou num ambiente doméstico, então, se caso houver algum barulho, é porque, infelizmente, apesar que nesse horário é bem tranquilo. Quero recepcioná-los aqui, dizer a vocês que é um prazer imenso estar com vocês nessa manhã de hoje, que a gente possa construir juntos aí conhecimentos em relação à metodologia científica. A professora Vanessa é professora graduada em Química, bacharel, licenciatura, e tem atribuições tecnológicas também, assino por empresa aqui no estado de Goiás, ministro aulas de Química, no curso técnico, disciplinas específicas da área técnica, né, como boas práticas de fabricação, gerenciamento e tratamento de resíduos, líquidos e sólidos. Também ministro aula no ensino superior, na licenciatura em Química, nas disciplinas de metodologia, estágio supervisionado, metodologia para o ensino de Química e tantas outras. Sou professora também da Universidade Estadual de Goiás, desde 2020, efetiva, e lá eu trabalho com o curso de Estética e Cosmética. Eu também tenho 2 formações de pós-graduação lato sensu, uma em Ciências da Natureza e Matemática, outra, inclusive EAD, na época eu fiz por Brasília, era professora do Estado, e uma outra em tecnologia, gestão, tecnologia e desenvolvimento de cosméticos, né? Eu queria muito, na época, trabalhar na indústria de cosméticos aqui no estado de Goiás. E na universidade estadual, lá eu tenho um projeto de extensão dentro da casa de prisão provisória, trabalhando aí com encarcerados, né, no sistema fechado, e aí a gente desenvolve algumas oficinas na área de estética, né, eu tenho disciplinas na UEG, na área de tricologia, colorimetria, metodologia científica também, são disciplinas bem específicas do curso, que tem tudo a ver com química, né? E então, a gente vai fazer uma troca de experiências, né, nesses nossos encontros. Quero que vocês entendam que, da minha parte, vou fazer o possível para vocês compreenderem. Vocês chegam aqui nessa etapa com uma certa bagagem de metodologia científica, isso é muito bom, e as dificuldades, elas existem, mas elas sinalizam aquilo que a gente precisa melhorar, né? E a pesquisa, hoje, a gente entende que ela é fundamental em todo o nosso contexto profissional, né? O nosso entendimento, inclusive, a nossa atuação social perante a discussão da pesquisa, né, no nosso país, é fundamental a gente compreender o quanto desenvolver a pesquisa, fortalecer a pesquisa no nosso país, vai cada vez mais garantir um futuro melhor para os nossos filhos, os nossos netos e tantos outros que vão chegar. Então, o que nós vamos fazer aqui é dimensionar um pouco da grande pesquisa, né, a pesquisa científica, dentro da pesquisa acadêmica, né? A gente vai sintetizar um pouco daquilo que é a grande pesquisa, na pesquisa acadêmica, para a gente compreender
como que a gente pode, então, iniciar um projeto, né? E aí esse projeto, ele pode se estender, né, no mundo das ideias, aquilo que, às vezes, lá no fundo, como ser empreendedor, eu gostaria de desenvolver. Eu tenho tantos ex-alunos, né, que começaram o curso de Química lá na graduação, e aí tinha um sonho de ter uma empresa, construir, produzir produtos novos, né? Então, tudo parte da pesquisa. Se a gente entende um pouco do método científico, a gente consegue colocar essas ideias, materializar essas ideias no papel, né? E fazer com que elas aconteçam. Então, a pesquisa é fundamental. Então, antes da gente falar propriamente do contexto acadêmico, da pesquisa acadêmica, eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, que é de praxe, né? Todo professor inicia a disciplina apresentando o plano de ensino. Então, o plano de ensino de vocês, inicialmente nós temos aí a ementa da disciplina. A ementa diz o seguinte: regras e modelos para escrita de relatórios e artigos que preservem a exata compreensão de toda a atividade relacionada à indústria química, a descrição de cuidados e procedimentos para garantir a reprodutibilidade e veracidade dos dados experimentais e computacionais gerados, tá? Então, essa é a ementa. Nós vamos até, inclusive, ir um pouco além disso, né? Objetivos da disciplina. O objetivo geral é abordar a natureza do conhecimento científico e apresentar ao aluno os pressupostos de um trabalho científico. Delimitar a temática da pesquisa e abordar os procedimentos metodológicos para a elaboração do projeto, engendrando a formatação, elaboração de bibliografia e demais elementos que compõem o trabalho acadêmico. Os objetivos específicos: compreender regras e modelos de escrita científica utilizados na elaboração de relatórios e artigos voltados para atividades da indústria química, aplicar padrões de relação técnica e científica que assegurem clareza, precisão e interpretação adequada dos procedimentos e resultados apresentados, descrever corretamente cuidados experimentais essenciais para garantir a veracidade e a confiabilidade dos dados obtidos em ambientes laboratoriais e computacionais, registrar procedimentos de forma completa e reprodutível, permitindo que outros profissionais ou pesquisadores possam replicar a pesquisa, utilizar terminologia adequada da indústria química na elaboração do trabalho científico e artigos, garantindo comunicação eficaz e profissional, desenvolver habilidades de formatação e estruturação de documentos científicos conforme normas institucionais ou padrões da área, tá? Então, no plano, a gente tem ainda a divisão dos tópicos, né? Nós temos 3 tópicos. Nesse tópico inicial, eu vou apresentar para vocês hoje, a gente vai falar da pesquisa científica de forma resumida, né? Hoje, a pesquisa científica, ela precisa, para a gente abordar de forma, né, mais ampla, né, no contexto de pesquisa mesmo, a gente precisaria aí de um semestre para isso. Então, a gente está fazendo aqui uma abordagem mais prática para que vocês possam aplicar o máximo possível do conhecimento que a gente vai tratar e compreender, né, o que seria a pesquisa científica. Então, nesse primeiro momento, quero que vocês prestem muita atenção no material de apoio, né? Em todos os tópicos tem um material de apoio complementar, que vocês já sabem que isso é de praxe em todas as disciplinas, né? Então, vejam os vídeos, né? O ensino à distância é um ensino, eu falo que ele
ele exige do aluno muita disciplina. A gente não pode deixar acumular o conteúdo, estudar, fazer as atividades, porque ele exige da gente uma disciplina que a gente tem que adquirir se não tiver, né? Então, nesse primeiro momento, eu deixei alguns vídeos para vocês verem, algumas referências. Tem também um resumo que eu preparei das normas técnicas, porque o que acontece? A gente vai ver hoje um pouco da pesquisa científica, mas a finalidade dessa disciplina, no contexto acadêmico, vai ser levar vocês à construção de um projeto de pesquisa. E para construir um projeto de pesquisa, a gente tem que seguir regras já estabelecidas há anos, né? Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo das principais que nos interessam nesse momento. Então, no final dos nossos encontros, a gente vai elaborar esse projetinho, né, vislumbrando que lá na frente vocês podem utilizá-lo como projeto de trabalho de conclusão, né. Então, ao invés na disciplina de pesquisa de metodologia científica, a gente falar da pesquisa em si, a gente vai aplicar mais a pesquisa, né? Isso é muito bom. Eu fiz uma pós-graduação aqui no IPOG e tinha essa metodologia. A gente não ficava só falando de pesquisa científica, a gente aplicava. Então, no final, a gente produziu um artigo científico, isso foi muito bom. Então, na hora de construir uma introdução, a gente já construiu uma introdução baseada naquele contexto que a gente queria pesquisar. Aí ficava mais interessante, mais prazeroso, né? E na vida tudo tem que ter uma motivação. Então, tem que dar prazer ao ler, ao estudar, para a gente construir aquilo que a gente precisa, tá? E nesse tópico eu deixei duas atividades. Uma atividade formativa, né, que é o fórum, que aí vocês têm que participar e depois eu vou lá participar também com vocês e ver a resposta de vocês. E a atividade avaliativa no formato de questionário, tá? São 5 questões, vocês vão lá e respondem também bem tranquilo. Pode falar, Carlos. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Prazer. Deixa eu te comentar. Eu tinha conseguido o aproveitamento da disciplina, tudo bonitinho, já tem o parecer técnico e tudo mais. Só que daí a Sim. disciplina apareceu, já está no SWAP, a nota e tudo mais. Só que a disciplina apareceu para mim e, inclusive, as atividades. Como que eu devo proceder? Que eu perguntei para a coordenação, ninguém soube me responder também. Talvez foi uma questão de comunicação com TI, né? Eu acredito, eu vou só pegar seu nome completo. Professor, eu vou responder. Tá. Se a sua disciplina já está deferida e com nota no SWAP, é só você ignorar, porque quando faz a matrícula, você entra num grupo de alunos do processos químicos. Então, foi feita uma matrícula automática nessa disciplina. Então, pronto. Entendi. Então eu não preciso fazer as atividades Aí nem é nada. só ignorar a questão das atividades, tá bom? Tá bom. E as aulas também, no caso, né? Isso. E não E tem eu tenho uma outra pergunta que eu não sei se vocês podem me orientar também. Sobre o TCC, eu posso fazer em dupla com um amigo da turma 2? Eu sou da turma 1. Eu posso fazer em dupla O com um amigo da turma TCC vai 2? ser individual. Mas, porque no PPC do curso está falando que pode ser individual ou em dupla, inclusive com um É, é, docente externo, que não é no especifica se tem que ser da UAB, UAB ou não também. Não, a O questão do PPC está lá. docente externo, a questão do docente é uma questão do edital que o docente externo, o docente que vai ser professor orientador, ele não precisa ser efetivo do IFG.
Porém, todo professor orientador, ele precisa ter passado por um edital de processo seletivo. E teve edital de processo seletivo para professor formador, e os professores orientadores precisam estar em edital vigente, sendo externo ou não. Então, a questão do professor externo é só porque é permitido que os professores orientadores sejam professores de outras instituições, porque eles vão orientar por questão de bolsa, por bolsa da CAPES. Mas, para receber a bolsa da CAPES, eles precisam ter sido aprovados em processos editais vigentes do IFG, ok? Então, nenhum professor externo pode orientar sem ter passado por processo seletivo, assim como vocês, nenhum aluno que está aqui hoje é aluno do IFG sem ter passado por processo seletivo, tá? Aí essa questão do PPC. Peraí, Carlos, deixa eu interferir nessa conversa de vocês. Eu queria, assim, essas questões administrativas, vocês conversassem depois, entendeu? Isso, aí eu ia concluir, a Vanessa, só essa orientação e já pedir para os estudantes, né? Sanar dessa dúvida, que é uma dúvida aí que é recorrente, gente, eu peço que hoje, na aula da Vanessa, vocês concentrem as suas dúvidas relacionadas ao conteúdo, principalmente do tópico 1, para a professora responder ao final da aula. Se vocês tiverem que interromper, que sejam questões relacionadas ao conteúdo da aula, e no final da aula, se for o caso, vocês deixam questões aqui no chat que eu respondo as que forem mais urgentes, ok? Tudo bem. Não, é porque como eu liguei para vocês, ninguém soube me responder, eu mandei e-mail, não obtive resposta, tanto da disciplina quanto desse negócio do PPC que está errado, então, que fala que pode ser em dupla ou não orienta sobre essa questão do orientador, aí eu queria saber melhor. Porque ninguém sabe explicar, a tutora também não consegue explicar. Carlos de quê? Carlos? Carlos Mateus de Vasconcelos Santana. Carlos. Mateus de Santana. Eu vou Isso. pedir à professora Luciane e as professoras Úrsula, tem a outra também que eu esqueci o nome, para entrar em contato. Vamos dar prosseguimento? Porque, assim, professora, tenho tempo limitado. Tem gente que já levantou a mão, é sobre a disciplina? Se não for, vamos deixar para o final, pode ser? É sobre a disciplina, professora, mas se quiser pode deixar para o final. Tá. Então, vamos lá, só para concluir esse plano de ensino, aí a gente começa. No tópico 2, a gente vai, então, eu nomeei como etapa inicial, porque a gente vai aprender aqui, ou relembrar, né, as primeiras etapas de um projeto de pesquisa, tá? Então, aqui a gente vai ensinar vocês a escolher a linha de pesquisa, o tema, a introdução, tá? Os objetivos. Então, essa parte inicial é o que nós vamos tratar nesse tópico. Aí nós vamos começar a escrever mesmo, tá? Nosso projeto de pesquisa. Então, a atividade para esse tópico 2 vai ser entregar o título, a introdução, o problema de pesquisa, os objetivos justificativos. Mas não precisa se afobar, isso aí vocês vão ter, né, na próxima semana, tá? Já está aí gravada a aula para vocês começarem a fazer. Essa parte é uma parte bem tranquila, inclusive lá no Moodle, vocês vão ver que já foi estabelecido pelo PPC do curso as linhas de pesquisa, então vocês vão escolher. Mas eu não sei qual orientador, não interessa. Mas eu queria outra linha de pesquisa. Não pode, são aquelas que estão no PPC, entendeu? Aí depois tem os professores que vão orientar de acordo com a linha de pesquisa que eles já trabalham, né? É assim que a gente faz em qualquer curso de pós-graduação. A gente não inventa um tema da nossa cabeça, a gente elabora um tema a partir da linha de pesquisa do orientador, né? No tópico 3, aí sim, são as partes mais de conteúdo mesmo, onde você vai trazer a metodologia, onde você vai descrever melhor como que vai ser o trabalho, tá? E aí,
eu falo que nessa parte a gente engorda o nosso trabalho científico, nosso projeto de pesquisa, através da fundamentação teórica. Aqui a gente vai trazer a base, né, os teóricos que vão sustentar a minha pesquisa, a caracterizar o método, que é importante, que geralmente os trabalhos científicos não trazem. A pessoa só fala como ela está fazendo, mas ela não caracteriza o método, né? Se é uma revisão bibliográfica, se é qualitativo, quantitativo. Então, aqui a gente vai aprender a caracterizar o método, tá? Os resultados esperados e formatar aí as referências de acordo com as normas da BNT. Então, no tópico 3, a gente faz, então já vai ter a parte inicial no tópico 1, e no tópico 3 a gente finaliza, né, com as referências bibliográficas. A avaliação final, nós vamos entregar tudo pronto, os tutores vão estar orientando vocês, corrigindo cada etapa, vocês vão corrigir, né? Quando for entregar o tópico, a parte final, está tudo corrigido já, e aí vocês vão entregar em PDF para que eles possam avaliar, valendo aí 60 pontos. No plano de ensino tem, cada etapa tem a sua pontuação, é só dar uma olhadinha. Tem alguma dúvida com relação ao plano de ensino, para a gente passar para frente? É agora ou nunca? Ô, professora, bom dia, eu Bom sou o dia. Watson, e eu queria saber o seguinte, a gente sabe que a BNT, ela não se atém somente a textos, né, acadêmicos, eu sei que a BNT, ela serve para uma ampla, uma variedade de coisas, né, de regulamentação. Aí eu queria saber o seguinte, se a gente aqui nessa disciplina, a gente vai se ater somente e exclusivamente à parte de escrita de texto acadêmico, ou se a gente também ainda vai, pelo menos, passear por aquela, por exemplo, muitos do que estão trabalhando, do que estão fazendo o curso aqui, já trabalha com a parte da indústria química. Então, alguém que trabalha na indústria química, é interessante saber alguma coisa sobre a BNT voltado para a parte de indústria, ou devido ao tempo limitado, a gente vai se ater somente à parte acadêmica de escrita? O Alisson, né? Isso. Então, Alisson, é o seguinte, mesmo a parte experimental, ela segue as normas da BNT. Então, toda a introdução, fundamentação, até a capa, contracapa, se você for olhar, tem, né, os dizeres ali da BNT. Eu criei um modelo de projeto de pesquisa onde vocês vão inserindo as informações, tá? Então, vai preenchendo de acordo com aquilo que a gente vai exigindo. E as normas, elas servem para qualquer tipo de pesquisa. Então, nós vamos nos ater, sim, por exemplo, a escrita científica é diferente da escrita do cotidiano, então a gente tem que aprender a escrever. A questão que a gente vai falar mais no tópico 2, e aí está gravado para vocês, é que, mesmo eu trabalhando na indústria, eu tenho que olhar o tempo, né? Se o meu método vai ser realmente desenvolvido naquele tempo que eu tenho de fazer o trabalho de conclusão lá na frente, entendeu? Se der, sim, mas a gente está orientando os meninos a usar o método de revisão bibliográfica, que é mais rápido, mais tranquilo, no sentido de que você não vai precisar ir para uma bancada e fazer lá repetições em triplicatas, às vezes não dá certo. A gente tem, por exemplo, alunos que ficam aí 6 meses fazendo a prática, né, numa pós-graduação, e não tem resultados. E a gente não tem esse tempo. Então, assim, vai ser orientado para que vocês possam fazer uma revisão bibliográfica, né? Sim, tem as linhas de pesquisa no PPC, o Alisson, tá? Isso aí vai ser tratado no tópico 2. Eu coloquei no chat, professora, as linhas de pesquisa, porque a Ah, senhora tem ótimo. mencionado, eu coloquei somente a título de informação. Tá. No final, eu vou dar uma olhada no chat de vocês, o que vocês estão falando aí,
para tirar mais dúvidas. Mas com relação, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Alisson. Tá ok? Tem Professor, mais talvez eu não tenha me feito entender, entender? Tá. mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, por exemplo, a BNT, desculpa, a BNT vai servir, no caso da gente aqui, para o texto, para a escrita, né? Sim, Só que a BNT rege um monte de coisa também, voltados a quando você está trabalhando na indústria, né? Mas a gente, eu imagino que pelo tempo ser curto, a gente vai se ater somente à parte de texto, somente à parte de escrita, sim, né? Isso, de pronto, revisão é isso. bibliográfica. Eu Estudar entendi. aquilo que já existe, né, no mundo acadêmico e fazer uma compilação, um estudo daquilo que já foi pesquisado, tá? Vai ser orientado dessa forma. Ok, obrigado. Tá, no final, então, a gente trabalha, tira mais dúvida, tá? Então, é de praxe a gente apresentar o plano de ensino. Está prevista a minha aula em 45 minutos, 40 minutos, e aí depois a gente passa para as perguntas, ok? Então, vamos lá. O que é pesquisa? Se a gente for olhar a pesquisa, existem várias definições. Se você jogar no Google, você vai no chat GPT, você vai ter várias definições, né? Você pode definir pesquisa como uma forma simples, que procura respostas para aquilo que está sendo indagado, para aquilo que está sendo proposto. Ou ainda, é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. É outra definição. Ou ainda, pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas através do emprego de processos científicos, né? Ou ainda, uma definição um pouco mais completa, é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Essas definições, o que tem em comum? Que a pesquisa científica, sempre eu vou tentar responder algo, né? Então, eu quero propor, daqui a pouco, a gente produzir um projeto de pesquisa. Tá, mas por que eu quero um projeto de pesquisa? É porque eu quero responder algo. Então, toda pesquisa, ela vai partir de uma indagação, de uma proposta, de uma pergunta, tá? Então, se eu não tenho pergunta, eu não tenho pesquisa. Então, quando eu olhar a minha pesquisa, o que eu quero resolver, né? Então, por exemplo, se eu estou numa indústria de açúcar e álcool, e eu quero, por exemplo, eu tenho um resíduo em abundância, a palha, por exemplo, da cana-de-açúcar. Qual que é a minha pesquisa ali? Eu quero saber o que fazer de forma sustentável com a palha. É uma pergunta. E a partir dessa pergunta eu posso trazer hipóteses. Eu posso queimar, gerar energia, né? Não é tão sustentável, mas eu gero energia que vai, de certa forma, aproveitar aquilo que seria resíduo, mas é um resíduo orgânico. Mas tem outra, eu lembro que tinha um ex-aluno, uma vez eu fui dar um curso numa indústria de açúcar e álcool, e eles tinham uma proposta de uma universidade, naquela época, mais de 15 anos atrás, era de fazer uma planta dentro da indústria para aproveitar a palha para a geração de combustível, de álcool. Então, a palha, que é formada de celulose, que são subunidades de açúcar, fazer com que haja a fermentação ou a reação química daquela celulose para gerar álcool etílico. Então, eles estavam estudando uma forma mais barata, vamos dizer assim, porque a planta ficava muito cara.
muitas etapas para isso acontecer, muitos reatores, né? Então, eu posso tentar responder essa pergunta, né, através das hipóteses, mas toda pesquisa, ela vai ser gerada a partir de uma pergunta, através de um problema, através de uma situação, um problema, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque na hora da gente trabalhar a questão do projeto de pesquisa, nós vamos ter um momento que a gente tem que construir a situação, problema. Depois que eu entendo o que eu estou pesquisando, o que eu estou tentando responder, aí sim a minha pesquisa vai para frente. Eu vejo muitos alunos que às vezes escreve a introdução, escreve a referência teórica, e a gente pergunta, o que é que você está tentando responder? Ué, professora, eu não sei. Eu estou entrando em contato com o professor, mas até hoje eu não sei o que eu estou tentando. Então, é a primeira coisa que eu tenho que saber, o que eu quero responder, tá? Travou aqui. Tá, a pesquisa científica, ela está presente na indústria química, nos diversos contextos, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a indústria de cosméticos, o quanto a indústria de cosméticos avançou na pesquisa científica. As grandes indústrias, elas têm laboratórios próprios. A gente pensa, não, é parceria com universidades, algumas sim, mas na sua maioria, se a gente for olhar, por exemplo, aqui no Brasil, a Natura, ela tem o seu laboratório, né, onde faz as pesquisas, e ali eles estão interessados em trabalhar a questão de novas formulações que vão ajudar no embelezamento, que vão tratar, né, a produção de dermatocosméticos, é uma área que ainda a Natura não abraçou. Mas se você vê outras grandes indústrias, né, multinacionais, como a L'Oréal, né, que é dona aí da marca La Roche, que é francesa, você percebe o quanto eles desenvolveram tecnologia, principalmente nanotecnologia, né? No rejuvenescimento, na hidratação transepidérmica, é algo assim surreal, né? Então, a gente vê o reflexo na população, só que não é para todos também, né? Mas os cosméticos, de uma forma geral, avançou demais, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na área de biodiesel, nós não tínhamos biodiesel há 30 anos atrás, agora nós já temos, né? Então, a gente já consegue produzir um combustível, incorporar esse combustível no diesel, diminuindo a taxa de CO2, né, e CO no meio ambiente, através de uma molécula menos prejudicial, né, no processo aí de combustão, né. Na área de polímeros também, cada vez mais nós temos polímeros sintéticos, e a tendência é você criar polímeros que não dependam do petróleo, né? Então, hoje a gente tem biopolímeros, a gente tem polímeros sintéticos, a gente percebe que a pesquisa científica, ela é fundamental no nosso contexto nacional e mundial, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, um dado aí, nós temos aí que a indústria química brasileira, ela está em 6º lugar, né? É a que mais produz. Primeiro lugar, a China, segundo lugar, os Estados Unidos, depois vem a Alemanha, depois o Japão, depois a Coreia do Sul e nós. Então, nós ainda consumimos muita matéria-prima de indústria de base, que são aquelas que vão, né, produzir novas moléculas, as matérias-primas que aqui a gente vai misturar e ter os produtos, né? Grande parte das indústrias que a gente tem hoje são indústrias que dependem dessas indústrias de base, né? Então, por quê? Porque lá a pesquisa, ela é mais avançada, se investe mais na pesquisa. As pessoas vão estudar, elas têm bolsa integral, né? Os nossos alunos de mestrado, doutorado aqui, vão para o exterior e muitas vezes ficam lá
porque são mão de obra qualificada, né? E nós aqui ainda estamos engatinhando, né, em tecnologia, né? Em várias áreas aí a gente precisa avançar mais. Isso parte de um sistema de investimento na área pública, né? Então, a gente precisa também ter essa consciência que o país precisa avançar, mas a pesquisa, se ela não avançar, ela não coloca o nosso país no topo da economia, né, no topo do desenvolvimento. E um exemplo que a gente pode lembrar aí, talvez vocês não saibam, a China, quando nós entramos naquele processo de contaminação pelo vírus, né, da Covid-19, a China, já trabalhava naquela época com o quaternário de amônio, né, de 8ª geração. O que significa isso? Que é uma molécula sintética tão eficaz no combate de vírus, bactérias e fungos, só que ela é de 8ª geração, quer dizer que já antes dela vieram outras moléculas. 8ª geração é a top. Então, eles borrifavam a solução com essa molécula nos hospitais, né, nos ambientes fechados. Então, eles tinham um controle de higienização, de sanitização muito eficaz. Nós aqui, há 50 anos atrás, ou quase 55, acho que é 55, nós sintetizamos a primeira molécula, né, produzida no Brasil, que é da primeira geração, que é o cloreto benzalcônio. E até hoje nós usamos cloreto benzalcônio, que está nos nossos supermercados, nos desinfetantes, né? E nós temos aí, não acessível à população, moléculas um pouco melhores de 3ª geração, mas 8ª geração nós não temos, tá? Que essas moléculas mais efetivas, elas vão ser aplicadas nos hospitais, nas indústrias farmacêuticas, que isso é obrigatório, né? Ter um sanitizante eficaz. Mas nos outros ambientes industriais, isso não é obrigatório. Então, ainda continuamos usando o cloreto benzalcônio, que tem ele não mata propriamente todas as bactérias, ele controla a reprodução. Algumas, né, consegue morrer, mas de uma forma geral, controla, né, a reprodução. Então, para vocês verem o que é tecnologia, né, para vocês verem a importância disso, né, o reflexo do desenvolvimento da pesquisa no país, né, um país que está à frente, ele vai trazer mais bem-estar, ele vai realmente trazer melhorias para a população, aí você vai ter uma população mais saudável, né, então, na indústria, por exemplo, no tratamento de água, hoje a gente sabe, a gente tem por ozônio, por cloro borbulhado em água, produzindo hipoclorídrio de sódio, né? A gente tem várias técnicas. A gente vai usar aquilo que é mais barato. Se você for numa estação de tratamento de água, a gente não tem, né, radiação ultravioleta para matar micro-organismo, a gente ainda usa o cloro borbulhado em água, né? Então, a gente tem coisas que na indústria ainda a gente continua, né, fazendo as mesmas práticas de 50 anos atrás. Então, muitas vezes falta, né, investimento na pesquisa, falta exigência também dos órgãos regulamentadores para que a gente possa melhorar. E a gente sabe, por exemplo, que nessa questão do tratamento de água, existem os prejuízos quando você usa o cloro, né? Então, ainda fica resíduo na água, que já tem pesquisas que falam que esses resíduos são cancerígenos, etc. Então, a pesquisa, ela avança, mas ela avança com investimento. Se não tiver investimento, né, a gente
fica sempre atrás. Então, a gente tem, no contexto de tratamento de resíduos, né, como esse artigo aqui vem trabalhando, né, avaliação do potencial adsortivo de resíduos do processamento mineral na absorção de íons níquel e zinco em sistemas aquosos. Então, tem N, né, artigos e estudos aí para que possam melhorar, né, o tratamento de resíduo. Aqui. Canabidiol, por exemplo, aspectos envolvidos na regulamentação e desenvolvimento tecnológico, né? Então, na área de bioquímica, a gente também tem muita coisa desenvolvida, né, nessa questão de pesquisa, tá? Quantos medicamentos foram produzidos nos últimos anos a partir da pesquisa científica, principalmente da pesquisa química, né? Na modelagem molecular. Hoje a gente não precisa ir na bancada para testar o medicamento, a gente testa nos programas de modelagem molecular inicialmente, para depois a gente, né, fazer todo um planejamento de síntese e realmente ir para a bancada e depois isolar aquele princípio ativo, né? Então, avançou muito a nossa pesquisa, mas precisa melhorar bastante. Dentro do contexto de conhecimento científico, a gente confunde muito o conhecimento científico com o conhecimento do senso comum, né? O conhecimento, ele vai resultar da investigação metódica, então existe um método, existe uma organização, né? É sistematizado, ou seja, é necessário observar de forma racional e lógica, né? Então, os fenômenos que a gente observa, eu não posso concluir imediatamente, eles são observáveis, eles são investigados, sem achismo, né? A gente confunde muito isso. E a gente tem aquela preocupação de querer descobrir as causas, e aí sempre nos basear nas leis gerais, né? Se alguma coisa que eu estou concluindo vai de contra uma lei geral, que já existe, que já foi fundamentada, e, entre aspas, né, para a ciência é uma verdade, nem que seja uma verdade parcial, a gente sabe que a ciência, ela é construída por homens, né, então são verdades parciais, até que alguém diga o contrário e prove, né. Então, o conhecimento científico, ele tem um embasamento. Então, naquela época do Covid, se eu falo para você que a ivermectina já foi feito testes, é um medicamento antiguíssimo, né? E ele é utilizado para vermes, para parasitas, e não para vírus. E aí você fala, não, eu tomei, eu melhorei. Então, é o seu achismo, né? Alguma coisa aconteceu no seu organismo, talvez a alimentação ajudou, né? A imunidade, tudo. Então, se a ciência está falando que não é para esse fim, não é para esse fim, né? Então, nós que somos da área da química, a gente não vai contra a ciência, né? Aquilo que já está fundamentado. Agora, o senso comum procura diminuir a ciência, o conhecimento científico, né? Se baseando na prática, no empirismo, propriamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. As características do conhecimento científico, ele é racional, né? Por que ele é racional? Porque ele vai explicar os fatos usando argumentos lógicos, usando as leis que já existem. Busca compreender as causas e as consequências dos fenômenos e utiliza a análise crítica, né? Então, é análise crítica, não é aquilo que eu acho, é uma análise crítica baseada na reflexão, tá? É sistemático porque ele vai ter organização e vai ter um método. Você vai primeiramente observar, vai formular a hipótese, vai fazer a coleta de dados, vai analisar
e buscar os resultados, né, e vai concluir. Então, existem etapas até você concluir, não é de imediato, né? Então, se eu for olhar, por exemplo, na área de cosmético, para eu afirmar que aquele cosmético, ele diminui a celulite, tem todo um conhecimento, né, as etapas até eu chegar nessa conclusão, né? Então, não é só tirar fotinha antes, fotinha depois, não, né? Se eu falo, eu uso um antitranspirante, ele fica 24 horas, foi feito toda uma pesquisa para realmente analisar se fica 24 horas, tá? Então, é um conhecimento sistemático. E ele é exato porque ele traz clareza e precisão nos resultados, tá? Então, as medidas que eu faço, elas são exatas, né? Os cálculos, né? Eu vou fazer aqui a média aritmética, eu vou calcular desvio padrão, então eu vou trazer todo o conhecimento matemático para garantir que ele seja exato também, tá? E eu vou controlar as variáveis, né? E analisar quais variáveis eu vou analisar, eu vou buscar para fazer essa análise quantitativa, né? Ou qualitativa, mas geralmente é quantitativa. É verificável porque eu vou fazer, né, aquela avaliação, e qualquer outra pessoa do outro lado do mundo, ele pode repetir todo o procedimento, todo o percurso metodológico, e vai dar mesmo resultado. Então, ele tem que ser verificável. Aquilo que não é verificável da realidade, não é científico, tá? É pseudociência, né? Então, outros pesquisadores, eles vão chegar na mesma conclusão que você, né? E tem um monte de gente aí falseando resultados, copiando, plagiando, né, de grupos de pesquisa. Aí, quando um grupo vai determinar, vai fazer o mesmo procedimento, não dá certo. Por quê? Porque ele fez plágio de um pedaço de outro e formular ali um resultado e não dá certo, né? Então, o conhecimento científico, ele vai ser produzido a partir da necessidade de descobrir princípios explicativos, né? E aí, traz os procedimentos de verificação, tudo baseado na metodologia científica. E aí a gente pode definir que a metodologia científica é o estudo dos métodos e dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico, é o conjunto de técnicas e processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. Então, o que a gente quer é realmente responder uma pergunta ou perguntas e produzir cientificamente, né? Porque não adianta, por exemplo, eu estou, por exemplo, trabalhando numa formulação nova de saneantes, né? Está bem no início. Qual que é a minha intenção? Patente. Eu quero patentear. E depois, é claro que a gente vai divulgar e tudo, mas eu quero patente. Então, depois de um tempo, essa produção, ela tem que vir à tona, né? Para que outras pessoas possam testar, né? Para que seja reprodutível. É o que a gente quer, né? Nós temos dois tipos de pesquisa. A gente tem a pesquisa pura, também conhecida como pesquisa básica, tá? O objetivo é realmente trazer conhecimentos e que nessa pesquisa a gente possa trazer uma aplicação prevista, né, prática prevista. Então, a pesquisa de natureza básica alimenta as inovações e o desenvolvimento científico porque é impulsionada pela necessidade de desvendar o desconhecido, né? Então, um exemplo, o estudo de nanocatalisadores e seus mecanismos de reação em nível molecular. Aqui nessa pesquisa, ele quer investigar, fazer um estudo de nanocatalisadores. Se isso vai servir para a sociedade ou não, nesse modelo de pesquisa, não interessa, tá? Então,
grande, não vou falar grande, mas uma parte da nossa pesquisa atualmente é formada por pesquisa básica, tá? Você quer descobrir novas moléculas. Ah, mas essa molécula, eu tenho um colega, por exemplo, no Instituto Federal, da área de Química Inorgânica, ele trabalha com complexos. Aí eu pergunto para ele, para que serve isso? Não tem aplicação. Então, é uma pesquisa básica. Pode ser que lá na frente, daqui 5, 10 anos, alguém veja o trabalho dele e queira testar e acrescentar para descobrir uma molécula, né, que vai ter efeito aí no organismo, no meio biológico, mas não interessa, né? Então, tem um grupo dentro da pesquisa que vai trabalhar isso, né? Novas moléculas, e essas moléculas vão servir para a área de produção de medicamentos, para a área de polímeros, né? E tantas outras, tá? Então, aqui, por exemplo, eles querem, nessa pesquisa, seria como que as nanopartículas aumentam a velocidade das reações, é entender isso, né? Para que possa dar subsídio para outras respostas, mas que não tem aplicação direta na sociedade. Já a pesquisa aplicada, ela parte os conhecimentos adquiridos, eles vão ser utilizados para aplicação prática. Então, por exemplo, esse produto que eu estou elaborando, eu quero que seja um produto versátil, que eu possa borrifar, por exemplo, na parede, limpar, num móvel, num sofá, limpar. Então, ele tem aplicação prática, que a dona de casa possa ter facilidade em limpar uma casa em pouco tempo, que é a tendência de hoje. Ninguém quer ficar igual antigamente, esfregando. Então, eu quero, por exemplo, borrifar no chão e clarear o chão. Jogar no carro, na parte interna, e aquilo ali tirar a sujeira. Então, que ele seja tipo um multiuso, né, bem prático. Então, é uma pesquisa direcionada para aplicação imediata, né? Então, o objetivo é gerar resultados que possam ser utilizados de forma imediata em diversas áreas, né? Na indústria, na saúde, na educação, e entre outros. Um exemplo, desenvolvimento de um processo para tratamento de resíduos orgânicos em restaurantes universitários. Então, nesse tipo de pesquisa, o problema é real, eu quero resolver um problema, né? E aí, como nos restaurantes universitários se produz muito resíduo orgânico, que vem do almoço, né, das refeições, é prático, né? Então, aí eu posso trazer a implementação de um biodigestor para transformar os resíduos em biogás, a otimização das condições do processo, vai ter que ser investigado, a temperatura, o pH, o tempo de retenção. Então, para produção, transformação desse resíduo, eu vou ter que analisar isso. Avaliação da eficiência na redução de resíduos e geração de energia, né? Então, esse resíduo, ele pode, por exemplo, servir para compostagem, e aí o restaurante universitário pode trazer renda extra, né, na venda de compostos, né, orgânicos aí, de resíduos já tratado, vamos dizer assim, né, em composição, enfim. Então, são exemplos. Na maior parte das vezes, a gente quer fazer uma pesquisa aplicada, né, a sociedade tem muitas perguntas, né, tem muitos problemas, a indústria tem muitos problemas, toda a indústria tem um problema para ser resolvido. Eu falo para meus alunos que o grande X da questão hoje, para um químico, ele não pode ficar só na caixinha dele, ele tem que saber resolver problemas. E a gente só consegue resolver problemas se realmente eu tenho a cabeça aberta para pesquisa. Ah, mas eu não sou da área de tintas, mas você é químico, você pode resolver um problema, né? Então,
Eu lembro que eu fiz uma consultoria uma vez, que era um condomínio, ele foi pintar todas as casas, mais de 250 casas foram pintadas, e a tinta começou a desgrudar das esquadrias. E aí o dono da consultora precisava de um químico para analisar, porque quem pintou falava que a culpa era da esquadria, né, de aço. E a esquadria, e o dono da esquadria falava que não era eles, que eles garantiam. E aí me contrataram para fazer essa análise. Aí eu fiz em loco, eu pedi uma casa inteira para fazer os testes, pedi algumas esquadrias que tem, que são boas mesmo, de aço, levei para o laboratório, fiz os testes lá também, enfim, né, foi um mês de trabalho. E aí a gente chegou na conclusão que não era nem a esquadria e nem as tintas, era o serviço que foi muito mal feito. Quem pintou não soube preparar a esquadria para receber a tinta, porque a gente sabe, quem é da área aí de orgânica, sabe que se você, por exemplo, lixar uma esquadria e deixar para colocar os arcão, que é a primeira cobertura que você protege a esquadria no dia seguinte, só a madrugada já diminuiu a temperatura, aumentou a umidade, a água colabora para o processo oxidativo, gerou oxidação, com isso cria uma película que impede a aderência da tinta, e com o tempo ela descola. Então, eu criei até um protocolo de ação para eles, né, exigindo aí da indústria, uma indústria conceituada, né, que é a Unitintas, na época, para que eles possam, né, o pessoal de serviços aplicar de forma correta, né. Então, eu não sou da área de tintas, mas se eu sei o que é uma pesquisa, um método científico, em que ele se baseia num conhecimento racional, que seja repetitivo, ou seja, ele tem que ser metódico, né, ele tem que ser lógico, então eu tive que utilizar os livros que vão trabalhar a questão das tintas, né, tive que estudar bastante, e a gente sabe que nós, na área de química, a gente tem respaldo jurídico, então se eu emito um laudo técnico, é eu contra duas empresas, eu tenho que me resguardar juridicamente, ter consciência que aquilo ali, se alguém for repetir da mesma forma que eu repeti, ele vai chegar na mesma conclusão, porque a empresa pode me processar, né? Então, se eu sei como que se baseia a pesquisa, com certeza isso aí vira verdade, né? Tem veracidade, né? Então, na época, eu fiz meu serviço com excelência, né? Eles entraram em acordo lá, mas deu certo, tá? Nós temos vários tipos de pesquisa, isso depende da área da ciência, da natureza, dos objetivos que você pretende, dos procedimentos, do objeto, da forma de abordagem, tá? De todas essas aqui, nós vamos trabalhar aquilo que nos interessa, tá? Então, quando a gente vai caracterizar o método, é importante a gente entender que tipo de pesquisa é a minha, né? Se a minha pesquisa for uma pesquisa bibliográfica, então eu estou falando que o meu objeto de pesquisa vai ser baseado em trabalhos já publicados. Se a minha pesquisa é de laboratório ou uma pesquisa de campo, eu também estou me referindo ao objeto. Como que vai ser coletado, como que vai ser observado. Então, o objeto vai me dizer o tipo de pesquisa, tá? E os objetivos também. Eu posso ter uma pesquisa descritiva, por exemplo, onde eu vou descrever todas as etapas, eu vou elaborar, né, planejar essas etapas, e eu posso também
trazer uma análise estatística, então, como que eu vou abordar? Eu vou fazer várias repetições, e aí eu vou ter uma pesquisa também, quanto à abordagem, quantitativa, porque vai ter análise estatística. Então, eu não queria que você se preocupasse quanto a essa classificação, porque para nós vai ser bem tranquilo, né? Mas que cada uma, ela vai se encaixar de acordo com o meu problema de pesquisa, tá? Então, aqui entra outras áreas de pesquisa também, na área humanas. Então, foi levantado uma classificação do tipo do ponto de vista que você quer trabalhar, né, o seu problema de pesquisa, tá? Mas não se atentem muito para os tipos. A gente vai, quando for elaborar o problema, e a metodologia, a gente vai relembrar algumas coisas e extrair aquilo que é mais importante, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre a pesquisa a ser desenvolvida, do ponto de vista da abordagem? Eu tirei aquilo que é mais importante. A gente precisa entender do ponto de vista do problema, que aí a pesquisa pode ser quantitativa, e aí é ao quantificável, né? Então, é aquela pesquisa onde você vai para a bancada, você vai repetir várias vezes ali o seu experimento, em dias alternados, tem gente que vai fazer, vou fazer tudo nesse final de semana. Aí não adianta, né? Eu fiz o meu mestrado, por exemplo, na bioquímica, eu ficava final de semana, mas assim, esse final de semana é uma repetição, no outro final de semana é outra repetição. Então, no mínimo 3, mas não pode ser feito 3 no mesmo dia. Então, cada repetição eu fazia mais de 100 leituras, né? Então, para quê? Para fazer toda a parte estatística, né, construir gráficos e tudo mais. Na pesquisa qualitativa, é mais dinâmico, né, a relação do mundo real com o sujeito, né, e aí fica meio subjetivo, né, aquilo que vai ser produzido, ou seja, depende do olhar do pesquisador, né, você observa o fenômeno e vai tirar as suas conclusões, né, não é quantificável, né, você pode até entrevistar as pessoas, né, mas mesmo assim ainda predomina uma pesquisa qualitativa, porque vai muito da relação sua com aquilo que você está observando. Na pesquisa quantitativa, os dados falam por si só, né? A matemática ali, ela é bruta, ela é real, é aquilo ali, pronto, não adianta você florear. Eu lembro que a minha orientadora de mestrado, ela não aceitava os resultados que eu tinha feito, e na época eu fazia uma disciplina de estatística avançada, ela não aceitou, por quê? Porque ela tinha a concepção que aquela molécula tinha um efeito melhor, né, no combate às células cancerosas, que outra que deu a resposta mais positiva. Então, assim, isso traz um pouco que o pesquisador não pode ser parcial, e não pode dar a impressão de escolher a resposta, não pode ser assim, né? Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa, ela pode ser exploratória e descritiva. Na exploratória, ele visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, né? Aqui, eu vou fazer um levantamento bibliográfico, posso fazer entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, né? Eu vou analisar os exemplos que estimulam a compreensão, né? E aqui, então, talvez vai ser o tipo de pesquisa que a gente vai abraçar aí no contexto do projeto de pesquisa, né? Por quê? Porque vai envolver pesquisas bibliográficas e estudo de caso, tá? Então, por causa do tempo, como eu já falei para vocês no início da aula. A pesquisa descritiva, então, descreve as características, né, da população, do fenômeno, né, e aí faz a relação com as variáveis. É claro que tem todo um método científico, você vai
padronizar as técnicas de coleta de dados, né? O questionário ele tem que trazer questões que não induzem aquilo que você quer, talvez, afirmar, tem que ser questões que realmente tragam a resposta que você quer, mas que não induz uma determinada resposta, tá? E aí, a forma aqui seria tipo levantamento, né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer um levantamento dentro dos profissionais da química, quem tem curso de pós-graduação, por exemplo, dentro da indústria, eu vou fazer uma pesquisa descritiva, tá? Eu vou trazer um levantamento, né, desses dados e vou fazer uma relação de que boa parte dos alunos da indústria, eles vão até um nível de pós-graduação, e talvez levantar hipóteses, né? Por que isso? Por que a gente não tem, em nossa maioria, doutores dentro da indústria? O que falta, né? Aí vem a pesquisa bibliográfica, né? Quando a gente vai parte de material já publicado, constituir isso dentro do ponto de vista dos procedimentos. Então, eu vou trazer os livros, artigos e periódicos, né, disponibilizados. Na pesquisa documental, eu vou estudar, vou analisar material que não recebeu tratamento analítico, né? Então, pode ser documentos da indústria, por exemplo, né, os POPs, por exemplo, os procedimentos operacionais padronizados dentro das indústrias. Como que eles tratam um determinado tipo de procedimento, por exemplo, a sanitização ou controle de pragas, como que é os POPs, eu posso fazer isso. O estudo de caso, ele envolve um estudo mais profundo, exaustivo, né, de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado crescimento. Então, eu posso analisar uma indústria, um segmento da indústria apenas, tá? Aí eu estudo de forma mais aprofundada aquilo ali e passa a ser estudo de caso, né? E aí tem a pesquisação, né? E aí existe uma relação em estreita associação com a ação, como uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Geralmente os pesquisadores e participantes, eles são representativos da situação, ou seja, eu estou no meio, eu sou aquela pessoa que é participante ali, né, que está, talvez, a pesquisação, ela te coloca, né, ali no meio, geralmente no campo in loco, né, dentro da indústria, né, você pode participar, inclusive, né, na obtenção dos resultados, tá? Isso é também possível, né? E quando você interage com os pesquisadores, quando existe interação entre quem está pesquisando e as situações investigadas, aí entra mais uma pesquisa participante, né? Então, por exemplo, eu estou lá na indústria e eu quero analisar o controle de qualidade de uma indústria de lubrificantes, por exemplo, mas quem faz as análises sou eu. Pode ser uma pesquisa participante, entendeu? As minhas análises também vão contar como instrumento para resolver o problema, tá? E aí, para fechar, muitas vezes você vai falar assim, não, vai ficar fácil eu construir esse projeto de pesquisa, e aí uma forma de esclarecer vocês, existe uma portaria do CNPq, a de número 2.664 de 2026, que fala sobre o uso das IAs, né? A gente sabe que o pessoal está usando muito para produção científica, então a gente tem que ter essa cautela, né? No TCC, provavelmente vai ter uma orientação mais ampla aí para vocês, né? Mas eles estão exigindo que
se declare qual ferramenta de IA você usou, né, no TCC lá na frente, tá? Já estou esclarecendo vocês. Informe em qual etapa da pesquisa você usou e explique a finalidade do uso, tá? Isso vai valer para o TCC e outras pós-graduações. O que pode e o que não pode? Você pode usar a IA para mapear lacunas, filtrar e organizar referências, estruturar um referencial teórico, revisar gramática e a BNT. Não pode submeter texto 100% gerado por IA, usar IA para elaborar pareceres, não revisar o que a IA gerou, inventar dados ou referências, tá? Então, e todas essas informações, tudo que você produz, você é responsável, é 100% responsável, tá? Pessoal, para finalizar, tá? Quero que vocês fiquem atentos, porque a gente deixou 2 atividades. Estou reforçando, eu já falei isso. Tem uma lista de exercícios, né, sobre a pesquisa científica, a aula de hoje, e tem um fórum, tá? Eu gostaria que vocês dessem a sua opinião lá, tá? Eu usei algumas referências, tá? E agora eu abro para perguntas. Vou deixar aqui de apresentar. O Alisson, não sei se foi... só você que está com a mãozinha levantada. Professora, bom dia novamente, parabéns pela sua aula, né? É bastante esclarecedor, é importante que a gente tenha um entendimento de como a pesquisa funciona, de como a pesquisa é importante. E dentro daquilo que a senhora estava falando, tem uma situação que me chama bastante atenção, eu queria saber a sua opinião a respeito, que é o seguinte, na parte de cosméticos, né, por exemplo, cosméticos, tem toda aquela discussão a respeito da testagem em animais, porque tem a testagem em animais, tem a testagem somente em células, então eu queria saber a opinião da senhora, porque tem muita gente que diria, olha, se não for testado no animal, eu não me sinto confiante de usar. Já tem uma outra parte que diz, olha, eu acho crueldade testar em animais, porque faz eles sofrerem e tal. Aí eu queria saber qual o seu entendimento a respeito disso. Tá. Eu trabalhei no mestrado só com células in vitro, né? E assim, a gente tinha muito esses embates. No Brasil ainda é permitido alguns animais, né? A gente faz muito teste em coelho. Existe a reprodução também da pele de porco, tá? Para as questões mesmo, né, da permeação, né, cutânea, mas nada se aproxima mais do que células, tá? Nada. É porque às vezes a gente ainda não tem um modelo aplicável em célula, tá? Um modelo já padronizado e tudo mais, mas nada é mais próximo daquilo que pode acontecer no ser humano do que a testagem em células, né? Eu vejo assim que o futuro, Alisson, vai ser só testagem de células no futuro, né? Agora, o que nos impede? Duas coisas. Investimento, porque a testagem de células é caríssimo, entendeu? Tem algumas testagens, por exemplo, dermatológicas, que tem que ser o modelo em vivo é inviável, né? Então, tem que ser em células, e é caro, é muito caro, né? Hoje, para você ter um produto assim, que é um produto de grau 2, né? A gente gasta muito, né? O pessoal gasta até 50 mil no registro ou mais, né? Não estou atualizada nessa parte, mas a tendência vai ser essa, a tendência é a gente não usar mais animais, né? Porque, de certa forma, prejudica a sensibilidade dérmica, você vai lá, raspa o pelo do animal e vai aplicando de tempos em tempos e observando, né? Mas
vai demorar um pouco. E a segunda é a questão do investimento mesmo, né? Tem que ter mais tecnologia. Se você for olhar outros países que já têm uma política mais de consciência mesmo, eles já usam a testagem viva há muitos anos, né? Nós estamos ainda engateando, tá? Mas é o futuro, tá? Obrigado. De nada. Cícero, Bom dia, professora. bom Bom dia. dia aos colegas aí. Parabenizar a professora pela apresentação, dizer que foi muito interessante e muito proveitosa. Bem, professora, eu tenho duas perguntas, né? A primeira, eu vi que a senhora focou bastante na parte de pesquisa, né? E eu sou da indústria, eu trabalhei na indústria metalúrgica com tratamento térmico de aço e agora eu estou na indústria de bebidas, né? Do ponto de vista da pesquisa, eu vi que a senhora usou até uma comparação aí, da L'Oréal Paris com a Natura, né? Onde a L'Oréal Paris tem pesquisa, nanopesquisa e a Natura não, né? E também a questão do financiamento da pesquisa no Brasil ser bancada na maior parte, em sua maioria, pelo governo, né? Por exemplo, é, é uma opinião, não é uma opinião política, tá? Então, se alguém aí do agro, se tiver alguém do agro aí, não estou enveredando por esse caminho. Mas eu acho que, independente do governo que está lá, o agro é um setor que cobra muito, mas investe muito pouco em pesquisa, porque o que eles usam, a maioria, é da Embrapa, né? Acho que a Embrapa é a grande base de pesquisa usada pelo agro. E aí eles usam muito dessas pesquisas, financiam pouco e depois reclamam, né? E também isso vale para outros segmentos, como no caso da Natura, que é uma gigante, e aí a L'Oréal Paris, que é francesa, investe na nanopesquisa. Como que a professora vê o futuro do país, sendo que, como a senhora mesmo mencionou aí, muitos alunos de mestrado e doutorado vão para fora e lá são muito mais aproveitados do que aqui em função do valor que é dado à pesquisa, né? Essa é uma pergunta. A segunda é se a professora está acompanhando o caso do detergente P aqui em São Paulo, que eu sou daqui, né? Que foi bloqueado aí um lote desse sabão líquido, né? Onde o CRQ emitiu um comunicado que se tiver alguém do CRQ, né, filiado ao CRQ, que assinou essas pesquisas e essa liberação, vão ser penalizados. São essas as perguntas. Muito obrigado. Nada. Bom, então, como que a gente vê? Você fez algumas comparações, né? A Embrapa realmente, ela despontou muito. Na época que eu era estudante, a Embrapa não era nada, né? Agora não, a Embrapa, inclusive, os editais para profissionais que entram é só doutores, pós-doutores e tudo mais. Então, a gente sabe que a instituição, ela funciona bem quando você tem mão de obra qualificada, né? E a nossa mão de obra está sendo qualificada, mas está ficando lá fora, né? Como eu falei. E, assim, eu não vejo como separar, assim, posso estar enganada, mas como que a gente vai resolver esse problema, né? Que é um problema de governança mesmo, que é de responsabilidade dos nossos gestores, né, aqueles que estão no alto escalão aí, e ter uma visão melhor da ciência, né? Então, enquanto as pessoas que assumem o nosso país, independente, gente, de partido, pelo amor de Deus, a gente tem que ser crítico, a gente não tem que tomar as dores de um do outro, não, a gente tem que ser pessoa, como a gente está aqui, é a classe privilegiada, entendeu? Nós fazemos parte aí de menos de 10% da população brasileira, por mais que a gente fale hoje, quem é formado, quem está fazendo vocês pós-graduação,
vocês fazem parte de menos de 10% da sociedade. É, sim, uma classe privilegiada, num país riquíssimo, que não deveria ser privilegiado. Nós deveríamos ter mais pessoas formadas, mais pessoas capacitadas. Então, a gente não consegue separar, né? Quando a gente olha para um governo que ele não enxerga que a ciência é fundamental para o crescimento econômico, social, moral, entendeu? Não vai, né? Então, por exemplo, eu pego duas pontas, eu pego o aluno de pós, né, que tá, né, que são poucos, assim, vamos dizer assim, na nossa sociedade, e pego aquele que não teve oportunidade como a gente teve, né, e o que sobrou para ele, devido à falta de estrutura familiar, foi o roubo, foi o estelionatário, seguido de tráfico, homicídio, etc. Eu pego as duas pontas. Aí você fala assim, tem muita gente sem vergonha. Tem, mas tem muita gente com transtorno. A gente não pode acusar, né? Então, o governo, de uma forma geral, independendo do partido, ele tem que olhar para as massas, ele não tem que só olhar para uma classe. Então, se o agro está reclamando, talvez tenha sua razão, eu tenho grande parte da minha família mexe com a terra e tudo mais. Então, eles ficam nessa questão do Estado favorecer ou não, né? Mas olha para a massa, está favorecendo, porque tem muito, a gente fala que a educação é para todos e não é para todos, tá? Deveria ser para todos, mas não é, né? Eu trabalho em uma instituição filantrópica e a gente está em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando você tem essa visão, você muda um pouco a forma de pensar. Então, dependendo daqueles que estão lá em cima, as pessoas, né, que são de baixa renda, estão passando muito mais fome. Então, a educação, ela tem que ser gratuita, a gente tem que ter bolsas, né? Hoje é inadmissível, né? Uma bolsa de mestrado, doutorado, não dá conta de sustentar a pessoa no Brasil, né? Porque é uma dedicação muito grande que a gente tem que ter. Então, assim, enquanto a gente não tiver pessoas com uma consciência mais avançada, né, que estão controlando aí, né, que detém o dinheiro do nosso país, a gente não vai avançar, ainda vão continuar muitos estudantes ficando lá fora, tá? Aí fala assim, a gente tem que saber escolher melhor. Tem, acho que eu vou muito pela fé, acho que Deus tem que mandar muita gente inteligente, ético, né, que não queiram se corromper para realmente fazer diferença no nosso país, porque a gente tem tudo, a gente tem minério, a gente tem combustível, a gente tem tudo. O que a gente precisa de honestidade, a gente precisa de pessoas que realmente queiram fazer diferença. E a grande massa que nós temos hoje, a massa que trabalha, né? E grande parte passando fome. Então, a gente tem que ver isso. E o futuro somente a Deus pertence, viu, Cícero? Somente a Deus. Mas eu nunca perco a fé na humanidade. É por isso que eu fazer a minha parte, talvez não vai ter um reflexo no total, mas se cada um fizer, esse reflexo vai criando uma dimensão maior, né? Então, fazer a nossa parte, seja na indústria, na educação, é fundamental, né? E não ser Maria vai com as outras, ser influenciado por aquilo que o outro faz, né? Tenha consciência crítica, Deus nos deu tanta inteligência, né? E a gente usa muito pouco. Com relação ao IP, eu vi, sim, até entrei no site, foi compartilhar no grupo dos professores da área da química, e aí, o que que acontece? Pelo que eu li lá não fala claramente, mas deu a entender que provavelmente eles devem não ter usado um conservante, tá? Ou um preservante, a gente fala conservante, um bactericida, porque assim,
todo produto todo produto, ele tem que ter um preservante ou um conservante. Se for desinfetante, a Anvisa fala que no mínimo é 2,5%. Se for um detergente, por exemplo, a gente pode colocar de 0,1 até 0,5%, depende da molécula, entendeu? Então, aí eu já coloco, por exemplo, 0,2% ou 0,3%, né? Então, provavelmente deve ter esquecido, né? Ali na hora de formular, alguém esqueceu, deve estar fungando já, deve estar dando fungo, porque desenvolve, né? Às vezes a Anvisa foi lá e pegou na gôndola do supermercado e fez o teste microbiológico e está acima do permitido, porque tudo tem micro-organismo, só não pode estar acima. E aí pediu para recolher, entendeu? Então isso acontece, né? Acontece muito. Eu já tive estagiário que esqueceu até de colocar perfume num desinfetante, pensa. Aí teve que recolher, não sei quantas unidades no mercado. Certo? Não sei se eu te respondi aí, Cis, porque essa questão do futuro é muito profunda, né? A gente tem que ter mais tempo, tá? Eu sei, professora, muito obrigado, viu? Nada. Márcio, Bom dia, professora. Obrigado pela aula. bom dia. Minha dúvida é em relação ao trabalho de pesquisa bibliográfica, porque eu sei que todo trabalho de pesquisa tem uma parte ali de pesquisa bibliográfica, certo? Certo. Só, só que o material que a senhora colocou no Moodle deu a entender que existem pesquisas que são, tipo assim, puramente feitas de pesquisa bibliográfica. E aí eu queria entender se eu estou certo nisso, de achar que tem esse tipo de pesquisa mesmo, e se ela, como que ela é vista assim no meio acadêmico, se ela é vista como uma coisa de menos qualidade, tipo assim, ou se não. E eu pergunto isso porque eu tenho pretensão de trabalhar na área da indústria, só que no momento eu não estou na área da indústria, eu estou na área da educação. Sou professor de química. Sim. E aí, assim, eu não tenho, como eu vou dizer, um local para fazer uma pesquisa mais prática, por exemplo. Então, eu estou considerando fazer uma pesquisa mais teórica. Aí eu queria saber como que é visto esse tipo de trabalho, se é normal, se é comum, e é isso. Obrigado. Nada. Então, o trabalho de pesquisa bibliográfica, eu falo que é muito mais difícil que a pesquisa experimental, mas ela não deixa a desejar, é reconhecida academicamente, né? Então, o método de revisão bibliográfica que a gente fala, ele dá mais trabalho, entendeu? E é o recomendado para vocês por causa do tempo. Aí vocês vão ter que conversar com o orientador, né, que vocês vão escolher. Mas não fica a desejar, viu, Márcio? Pode ser feito, entendeu? Mesmo você não estando na indústria, não tem problema, né? A gente vai ver aí no próximo tópico que o tema é muito importante vocês escolherem, é um tema que realmente vocês tenham condições de buscar uma revisão bibliográfica palpável, né? Assim, eu vou pesquisar a dipirona utilizada no Brasil. Tem muitos artigos sobre isso? Se não tem, não tem por que você fazer revisão bibliográfica. Então, o tema que você vai pesquisar, ele tem que ter em abundância, né, em termos de pesquisa, que aí vai facilitar o seu levantamento bibliográfico, tá? Isso aí depois vocês vão ver no tópico 2, mas não deixa a desejar, não. Eu falo que é mais difícil, porque você tem que fazer, às vezes você vai buscar, por exemplo, os artigos, achei 2.000 artigos, aí desses 2.000 artigos, você vai ter que centralizar, você vai buscar os descritores, que a gente vai ver depois, que são as palavras-chave, isso tudo no método, e aí, desses 2.000 artigos, baixou para 100. Aí agora você vai começar a ler o resumo.
Aí desses 100, baixou para 30. Aí desses 30 é que você vai fazer o seu trabalho, né? Fazer as comparações, fazer quadros, tabelas, etc. Então, assim, não é algo que a academia não considera nada disso. Tem muitos trabalhos de pesquisa bibliográfica excelentes, entendeu? Então, dão mais trabalho, inclusive, tá? Pode fazer sim, Bom, obrigado. de nada. Mais alguém, gente? Eu não estou acompanhando o chat aqui. Professor, eu posso falar? Pode, Adriana. Bom, meu nome é Adriano, bom dia a todos, parabéns pela aula, professora. E eu sou um professor de Química, eu trabalho num colégio técnico, colégio agrícola. E a minha intenção, no meu TCC, é trabalhar com a construção de material didático, que seria um alambique de 3 corpos, com panela de pressão. Eu já fiz um trabalho desse no Instituto Federal aqui de Matão, com colunas de destilação, construir com material didático também. E a intenção é fazer um para produzir cachaça, mas como a construção do alambique, eu tenho que verificar se ele vai funcionar com os volumes de caldo fermentado para fazer o corte cabeça, cauda, coração, né? Que 20% do volume do caldo é destilado, desses 20% eu tenho que fazer os cortes, cabeça, cauda, coração. Eu tenho que padronizar esse alambique para que ele funcione na produção de cachaça. Então, esse tipo de pesquisa, ele vai ser aceito? Olha, Adriana, assim, eu acredito que sim, tá? A professora Luciana é dessa área na parte de alimentos, ela seria uma boa orientadora para você, tá? Eu acredito que sim. Então, por exemplo, eu também vou orientar. Eu adoro essa parte de fermentação, mas eu não tenho muita experiência, eu ainda teria que, como se diz, na parte experimental, eu teria que fazer e tal, para te ajudar bastante. Eu já tenho ele quase que pronto, eu gosto de fazer isso. Eu já venho construindo ele já. E só quero saber se eu posso trabalhar com ele na pesquisa e submeter aí a análise de vocês. É construção de equipamento tecnológico, né? E testar ele. Uhum. Eu acredito que sim, né? Tudo vai depender da forma como você colocar, né? Como que vai ser o tratamento mesmo. Porque imagine só, isso vai ter que ter uma linguagem científica, Sim. né? Tem que ser reprodutível e os dados que você obter tem que ser seguros, né? Ou seja, confiáveis. Se eu fazer a mesma coisa aqui, tem que dar o mesmo resultado. Então, se você obedecer o que o método científico nos diz, está ok, né? Assim, é recomendado fazer a revisão bibliográfica, mas, não, professora, mas eu tenho aqui e tal, o seu orientador entrou em acordo, beleza, acredito que não terá problema. E você tem um tempo, né? Por exemplo, esse módulo da metodologia científica, são 3 encontros, praticamente 3 semanas, e fechou, pronto, para a gente construir o projeto de pesquisa. E o TCC também não vai ser muito diferente disso, né? Vai ter um tempo aí para vocês fazerem tudo, tem que defender, né? Mas acredito que sim, viu, Adriano? Ele encaixaria nessa linha aqui de materiais para processos tecnológicos. Sim. Tá ok, então, professora, obrigado. De nada. Karina? Bom dia, professora. E Então, o colega anteriormente fez uma pergunta sobre o TCC no formato de revisão bibliográfica, e eu fiquei, assim, interessada, curiosa durante sua aula sobre o estudo de caso. A senhora poderia me dar uma noção, mais ou menos, de como é que funciona? Porque talvez eu cogite por essa linha. Então, tem que ver, principalmente, a linha de pesquisa que você quer, né? Porque o estudo de caso, você pode, por exemplo, eu quero fazer um estudo de caso de uma indústria, das indústrias de biodiesel, né? Então, você vai estudar profundamente
como as indústrias de biodiesel tratam os seus resíduos sólidos, por exemplo. Então, você vai fazer é porque, assim, é estudo de caso, só que você vai ter que fazer um levantamento, né, das indústrias, por exemplo, você é da onde? De qual região? Eu sou do Rio de Janeiro. Aí você pode limitar, né, você pode limitar, talvez no Rio de Janeiro não tenha, né, mas no Brasil, né, as indústrias de biodiesel, então você pode verificar quais são as indústrias no Brasil que tem de biodiesel e o que elas tratam, como que elas tratam o resíduo, por exemplo, o resíduo sólido, ou resíduo sólido e líquido, entendeu? E aí fazer um levantamento mais aprofundado da importância, o que traz de bom para a indústria, a nível de certificação internacional, de imagem, né, que a gente fala, e em relação ao meio ambiente. Então, você pode fazer um estudo de caso nesse sentido. Pode escolher, por exemplo, as indústrias localizadas no estado tal, entendeu? Aí, só que aí você vai estudar de forma mais aprofundada, né? Entendeu? Entendi, professora, entendi. Obrigada. Nada. Vinícius. Bom dia, professora. É porque eu vou precisar, a gente vai ter a aula de tecnologias analíticas, era para ter começado 10h20, 10h30, eu acho. E aí eu precisava começar. Desculpa. Obrigado. Gente, eu estou à disposição, tá? Eu nem sei se pode divulgar meu celular, mas eu vou perguntar depois à Úrsula, se puder, eu peço para divulgar. Não tenho problema com conversar com os alunos, tá? Fora do ambiente virtual. Mas aí depois eu vejo com ela se pode ser feita essa prática. Todos os meus alunos têm o meu contato, né? Fique à vontade para a gente esclarecer. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. O professor Vinícius está entrando aí a todo vapor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa tarde, bom dia, pessoal. Vamos começar às 10h40, tá bom? Desculpa ter que interromper as explicações da professora, que são muito pertinentes nesse momento de final de curso, mas só para a gente encerrar o nosso conteúdo. Hoje a aula vai ser mais breve, tá bom? Umas 11h20 no máximo eu libero vocês.